Que bom, estou aqui de volta para a realização de mais um vídeo, Palavra de Sabedoria. Nós vamos começar uma série de vídeos de estudo teológico, começando por um assunto que, de certa forma, tem causado polêmica. Muitos estudiosos, teólogos, muitos líderes, pastores, religiosos, enfim, muitas pessoas falam deste assunto. É sobre a predestinação. É o primeiro vídeo que vamos estar realizando, falando sobre este assunto muito interessante, que pode nos clarear mais a mente e o entendimento com relação a este assunto que vem trazendo para muitos dissabores até. Muitas pessoas são contenciosas com relação a esta palavra, predestinação. O que é realmente predestinar? O que significa esta palavra? Nós devemos compreender que predestinar é como planejar ou determinar o destino. Destinar. E esse verbo ele se encontra na Bíblia em poucos versículos. Poucas passagens nós vamos encontrar falando sobre esta palavra, predestinação. Lendo aos Romanos, capítulo 29, verso 30, nós vamos ver um pouco sobre esta palavra, que nos diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aos Efésios capítulo 1, versos 4, 5 e 11, nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É bom entendermos que na teoria de Calvino, a teoria calvinista, com respeito à predestinação, diz que Deus escolheu os que haviam de se salvar e condenou as pessoas à perdição eterna, as pessoas que, segundo o calvinismo, Deus já havia predestinado. Isto de forma independente do desejo de cada pessoa. É bom também nós observarmos que os textos que nós lemos acima, eles não nos afirmam de maneira nenhuma dessa maneira. Estas declarações calvinistas até devem nos parecer contrárias ao ensino bíblico, pois não é o caráter de Deus que a Bíblia expressa. Até porque nós sabemos que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Bem antes da fundação do mundo, Deus já sabia, com certeza, quem haveria de crer no seu Filho Jesus Cristo como Salvador e quem haveria de rejeitar o seu Filho Jesus. Para aqueles que o aceitariam, ele fez um plano muito especial. Ele determinou que estas pessoas seriam seus filhos, isto semelhantes a Jesus Cristo. A predestinação, ela tem sua base na presciência divina, como podemos ler em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. E não numa escolha soberana de Deus. Predestinar é
tal qual planejar, arquitetar. Deus tem um plano de salvação, mas isso não significa escolher a pessoa que vai ser salva. Como, por exemplo, a Arca de Noé estava predestinada a flutuar sobre as águas do dilúvio. Mas quem seriam seus participantes? Quem iria participar da flutuação da Arca de Noé? Aí era uma questão de decisão de cada indivíduo, de cada pessoa. A predestinação bíblica, ela se refere a grupos, digamos. E a pessoa escolhe a qual grupo quer pertencer. Ao grupo que se prepara para morar no céu ou ao grupo que se prepara para o inferno. No Salmo 9, verso 17, diz o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Se nós passarmos a considerar o versículo que citamos agora como uma determinação que deixa a pessoa sem qualquer escolha, então nós não precisaríamos mais pregar o Evangelho. Porque todos os ímpios já estão condenados. E aí, para que pregar mais o Evangelho? Nós sabemos que cada indivíduo ainda tem a sua chance de deixar toda a impiedade, o seu caminho errado, e se converter ao verdadeiro Evangelho. E quando Jesus voltar, todos que forem ímpios, segundo a palavra, irão para o inferno, e todos os que forem justos irão para o céu. Pois assim estava predeterminado por Deus, mas não para o indivíduo, mas para o tipo de pessoa que escolhesse o caminho. É interessante nós enfatizarmos. Nós entendemos que Israel era a raça eleita de Deus, como está escrito no Velho Testamento. Mas o que podemos falar, o que podemos dizer a respeito dos cananeus? Quando sabemos que eram pessoas malditas, condenadas, predestinadas a todas as coisas ruins que pudesse existir naquele tempo. Todavia, mesmo naquele contexto, o indivíduo cananeu ele podia escapar da predestinação de seu povo, do seu grupo, e entrar na predestinação do povo de Deus. Foi exatamente o que ocorreu com Raabe, a meretriz que resolveu se converter ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Vamos falar agora sobre a universalidade do pecado humano e da graça de Deus. O pecado ele é universal. A graça de Deus também é universal. Podemos ver na Epístola aos Romanos. Paulo se esforça ali para dar uma demonstração da universalidade do pecado, para mostrar o quanto o pecado é tremendo. Ele é universal. Não era de maneira nenhuma admissível que uma pessoa se considerasse uma exceção. Olha, eu não peco. Como se não fosse um pecador aos olhos de Deus. Até porque está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da mesma forma, não é admissível que alguém se considere fora do propósito divino, fora do propósito salvífico. Pelo que está escrito, nós podemos entender que Paulo ele consideraria absurda a ideia de que alguém poderia dizer: eu estou fora, eu não teria condição de me regenerar. Ele insiste que o pecado atingiu a todos e a salvação também era, sem dúvida alguma, para todos aqueles que crescem. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aos Romanos, capítulo 3, versos 22 a 24. Se nós considerarmos universal a declaração de todos pecaram, nós não entendemos e não podemos negar
a universalidade deste contexto, de modo que a graça salvadora e a justificação estejam disponíveis para todos aqueles que quiserem. Nós sabemos que só os que creem em Jesus Cristo que serão salvos, pois todos podem crer, mas nem todos querem crer. Caso contrário, Jesus não mandaria de maneira nenhuma que se pregasse o Evangelho a toda criatura, como está escrito mesmo em Marcos 15,16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Um dos grandes problemas que nós entendemos que dificulta a decisão para a salvação é exatamente as mudanças que nós observamos a cada momento com relação à depravação moral, que incapacita o ser humano carnal a se aproximar de Deus. Depravação total é, na verdade, incapacidade de crer e decidir. Será que é isso mesmo? Ora, os calvinistas, eles querem afirmar que o ser humano, em seu estado de morte espiritual, ele não tem qualquer condição de crer em Deus, nem sequer aceitar sua oferta de salvação. Quando dizem isto, têm em mente a morte física como o verdadeiro padrão. Um cadáver não tem condições de crer nem escolher. Entretanto, a morte espiritual não guarda perfeita semelhança com a morte física, pois, se assim acontecesse, o fato de estarmos mortos para o pecado, como podemos ler em Romanos 6,11, então significaria que somos incapazes de pecar. Ora, sabemos que isto não é verdade. Da mesma maneira, embora mortos, separados da vida de Deus, os ímpios não são capazes de se arrependerem, de crerem no Evangelho verdadeiro ou de escolherem o caminho da vida eterna. Vamos ver o que Jesus disse a um certo grupo de judeus. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes a vida. João capítulo 5, versos 37 a 40. Aquele povo judeu estava morto espiritualmente. Tanto é verdade que Jesus lhes ofereceu a vida. Entretanto, tal condição de morte espiritual não representava a incapacidade deles crerem, pois Jesus lhes repreendeu por sua incredulidade. A sua morte espiritual também não significava a ausência da liberdade, do livre-arbítrio para escolherem. Tanto que Jesus lhes disse: não quereis vir a mim para terdes vida. Então eles tinham a oportunidade. Eles poderiam decidir. Outros mortos quiseram. E aqueles mortos espirituais que quiseram, eles foram vivificados. Agora, vamos falar sobre um outro assunto muito importante, a perseverança dos santos. Automática e irresistível, será? Bem, se a salvação dependesse tão unicamente e exclusivamente de Deus, seria natural que todos os escolhidos para a salvação perseverassem até o fim. Não haveria queda. Ninguém sairia da presença de Deus. Mas, como sabemos, a salvação depende também da vontade de cada ser humano, pela liberdade que existe de escolher. Podemos deduzir até que o homem pode também rejeitar após ter abraçado. Ele pode aceitar a salvação e depois abandonar, porque ele tem a liberdade de prosseguir ou então de parar. O homem pode cair da graça divina, assim como afirma o apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 2 a 4, e diz o seguinte: eis que eu, Paulo, vos digo que,
se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça caístes. Gálatas 5, de 2 a 4. O apóstolo escreveu para cristãos verdadeiros. E aqueles cristãos estavam realmente inclinados a adotarem a lei judaica como a única condição para a salvação. Ora, se dessa forma fizessem, talvez alguns já tinham feito, eles teriam caído da graça e aceitariam separados de Cristo, e ele de nada lhes aproveitaria. Eles estariam separados. E é bem claro que não estariam salvos. Não é correto, de maneira nenhuma, nós afirmarmos que se não estariam salvos, é porque nunca estiveram. Não. Paulo não pensava desta forma. Ele, se pensasse, não lhes teria enviado uma epístola. O apóstolo haveria de escrever doutrinas e admoestações para pessoas que jamais foram salvas? Não. De fato, elas eram salvas, mas corriam o risco de se desviarem. Então, a estas mesmas pessoas, o apóstolo Paulo continuou fazendo a sua advertência, quando ele diz ainda: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Ora, se a perseverança dos santos fosse algo assim automático, né? E de certa forma irreversível, que dependesse apenas de Deus, o Novo Testamento não estaria repleto de advertências. Afinal de contas, o Novo Testamento não precisaria ser tão extenso como é, se tudo já estivesse predeterminado por Deus para cada um de nós. De maneira que nada pudéssemos fazer ou mesmo escolher para mudar nosso rumo espiritual. As Escrituras Sagradas, elas estão repletas de textos que são condicionais, que nos oferecem primeiro condições. Deus estabelece planos maravilhosos que vão se cumprir em nós somente se satisfizermos uma série de condições pré-estabelecidas por Ele. Senão, eles se cumprirão em outras pessoas que atenderão aos requisitos divinamente planejados. Bem, se a situação de cada indivíduo estivesse predeterminada, os textos bíblicos teriam afirmações incondicionais, não condicionais, visto que aconteceriam de qualquer maneira. Cristo disse: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versos 5 a 7. Aquela vara que não permaneceu na videira era um verdadeiro cristão. Ora, ele esteve ligado a Cristo, ao Filho de Deus. No entanto, resolveu abandoná-lo. Jesus estava ali bem certo dessa possibilidade e, por isso mesmo, ele estava advertindo os seus discípulos. Porque nos termos tornados participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Hebreus 3, 14. O autor tinha dúvidas sobre sua salvação? Não. Mas estava consciente sobre a necessidade de sua perseverança
e que esta não seria automática nem irreversível. Tanto que a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim herdará a coroa de glória. É interessante. Colossenses 1:23 nos diz: se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Dirás então: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que os que caíram, severidade, para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Romanos capítulo 11, versos de 19 a 23. Os escritores do Novo Testamento se mostram preocupados e temerosos em relação à condição espiritual dos irmãos. Na realidade, se o nosso destino espiritual estivesse traçado já e fosse de forma inalterável, eles não teriam tais preocupações. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas capítulo 5. Temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós. Gálatas 4:11. Voltarei com mais um vídeo, Palavra de Sabedoria, apresentando estudo teológico. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, um abraço e que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça nas vossas vidas.